Meu nome é Joaquim, e estou aqui para contar o que aconteceu comigo a bordo do navio pesqueiro conhecido como Maresia. Apesar de novo, eu me considero um pescador experiente. Desde criança vivo no mar. Aprendi a pescar muito jovem e desde os meus 18 anos de idade embarco em navios pesqueiros como forma de ganhar a vida. Até mesmo no Maresia, o qual o dono é um amigo de velha data meu, eu já pesquei mais vezes do que posso me lembrar, e aquela era uma noite como outra qualquer em alto mar. Mas algo que me marcaria para sempre estava prestes a acontecer. Eu trabalhava como tripulante nesse barco de pesca, liderado pelo capitão Osmar, um homem sério e respeitado por sua experiência de anos pescando em alto mar. A tripulação era pequena. Eu, o velho pescador Antônio, o jovem novato Pedro e o nosso cozinheiro, Carlos. A viagem se desenrolava normalmente, até que encontramos um bote à deriva no meio do oceano. O capitão decidiu investigar, pensando ser uma embarcação perdida. Quando subimos no bote, encontramos um homem chamado Daniel, fraco e desidratado, alegando que seu navio havia afundado dias atrás. O capitão, movido pelo bom coração que sempre teve, ofereceu-lhe abrigo. No entanto, eu sentia que algo não estava certo. Daniel, apesar de grato, mantinha um olhar calculista e uma aura perturbadora ao seu redor. À medida em que a noite avançava, um clima desconfortável tomava conta do barco. Daniel não se misturava bem com o resto da tripulação. Ele passava longas horas isolado, falando pouco, mas sempre com um sorriso esquisito nos lábios. Me deitei para dormir, mas lá pelas tantas da madrugada um grito cortante rompeu o silêncio. Corremos para o convés, onde encontramos Antônio, o outro pescador do barco, caído no chão, com um ferimento no peito. Foi um choque para todos. Os gritos de acusação e a confusão reinavam enquanto tentávamos entender o que havia acontecido. Daniel estava estranhamente calmo, enquanto o sangue do velho Antônio se espalhava pelo convés. Ele disse que Antônio provavelmente se machucou sozinho. Mas a cena era tão sinistra que nos deixou apreensivos. A calma que Daniel tinha em meio ao caos era arrepiante. No dia seguinte, outro incidente, Pedro desapareceu. Procuramos pelo navio inteiro, mas não havia sinal do novato. Daniel, como sempre, tinha uma explicação sem sentido na ponta da língua. Ele disse que Pedro se assustou com algo e provavelmente pulou no mar. Mas, por mais calmo que estivesse toda vez que falava esse tipo de coisa, eu nunca acreditei nele. As horas passavam lentamente, cada uma mais tensa que a outra. Carlos, o cozinheiro, estava tão paranoico que se recusava a falar conosco, e seu olhar mostrava um medo crescente. Foi então que decidi confrontar Daniel. Eu sabia que algo estava errado. Procurei ele pelo barco e, quando o encontrei no convés, fui ao seu encontro, questionando sobre as estranhas circunstâncias dos incidentes. A calma de Daniel desapareceu, e seu rosto foi tomado por uma expressão fria e determinada. Ele admitiu que não era quem dizia ser. Daniel era um fugitivo, um homem perigoso que estava a bordo de outra embarcação para escapar das autoridades. Ele disse que fugiu com o bote quando descobriram quem ele era e chamaram a guarda costeira para prendê-lo. E a verdade era mais sombria do que poderíamos imaginar. Ele havia matado Antônio e Pedro a sangue frio, sem remorso. Como um animal cercado, Daniel ficou acuado e começou a demonstrar desespero. Ele então sacou uma faca e avançou na minha direção. Foi uma batalha frenética. Eu lutava desesperado para sobreviver. Com gritos abafados e golpes rápidos, consegui feri-lo e empurrá-lo para fora do convés. Olhei para o mar e vi Daniel desaparecer nas profundezas. Respirei aliviado por um instante, mas a sensação de horror ainda me consumia. Eu, Carlos e o velho Osmar fomos os únicos sobreviventes daquela pescaria sombria. Assustados e em choque, guiamos o barco em direção ao porto mais próximo. Até hoje não sei o que levou Daniel a fazer o que fez.
Era um mistério, uma história de terror que se desenrolou diante dos nossos olhos num barco no meio do oceano, onde não há escapatória. A experiência me marcou profundamente. Minhas noites de sono são assombradas por lembranças, e o oceano, uma vez minha fonte de liberdade, agora carrega o peso de uma noite de horror que jamais poderei esquecer. Meu nome é André e venho aqui contar a perturbadora experiência que vivenciei em uma missão de resgate no oceano. Trabalho como resgatista, respondendo a chamados de emergência, mas nada me preparou para o que testemunhei a bordo do navio pesqueiro chamado Lua. Durante a noite de plantão, recebemos um pedido de auxílio vindo de um navio de pesca que relatou problemas mecânicos e riscos de naufrágio. Embarcamos em nossa missão de resgate, eu, junto com minha equipe, e Rafael, Marta e Luciano. A noite estava escura e as ondas batiam com força, indicando uma tempestade iminente. Assim que chegamos ao local, avistamos o barco de pesca à deriva. O que vi me deixou inquieto, e a embarcação balançava perigosamente. Conseguíamos ver apenas breves lampejos de luz indicando que alguém estava a bordo. Enquanto nos aproximávamos, uma sensação de ansiedade tomou conta de todos nós. Havia algo errado naquela cena. A embarcação parecia abandonada, em silêncio, e o ar carregava uma atmosfera pesada. Ao subir a bordo do Lua, encontramos um cenário de completo caos. Manchas de sangue, coisas espalhadas por todos os lados e uma sensação palpável de medo. Mas nossa missão era clara, por isso seguimos adiante, procurando por sobreviventes. Foi então que Rafael, o membro mais experiente da minha equipe, encontrou um cadáver no convés. Era um dos pescadores, identificado como Pereira. Seu rosto demonstrava que morreu em agonia, com seus olhos fixos em um horizonte desconhecido. Não havia ferimentos visíveis, o que tornava tudo ainda mais assustador. Continuamos a busca, mas o silêncio do barco era ensurdecedor. Onde quer que olhássemos, não encontrávamos sinais de vida. Era como se a própria embarcação fosse um túmulo flutuante. Marta encontrou algo perturbador na cabine do capitão, em um diário com anotações confusas e incoerentes, mencionando um estranho tripulante que agia de maneira cada vez mais estranha. O capitão aparentava por seus relatos ficar cada dia mais paranoico, como se alguém estivesse atormentando a tripulação. Decidimos nos separar para cobrir mais área. Foi quando ouvimos gritos vindos do porão. Corremos para lá e testemunhamos Luciano lutando contra um homem descontrolado, um dos pescadores, cujos olhos demonstraram uma loucura indescritível. Seus ataques eram ferozes, movidos por uma força incomum. Luciano conseguiu contê-lo por um momento, e Rafael partiu para imobilizá-lo. Enquanto ele o prendia, eu pude ver o rosto do pescador mais de perto, e um arrepio percorreu minha espinha, e aquele homem não estava apenas fora de controle, havia uma expressão de satisfação em seus olhos, como se estivesse se deleitando com o caos que causava. Pensamos ter controlado a situação, mas com a escuridão da noite e o balançar do barco, causado pela tempestade que se aproximava, vimos o pescador empurrar Rafael e conseguir escapar, desaparecendo na escuridão dos corredores. Nesse momento todos se olharam sem dizer uma palavra. Ficou claro que o resgate se tornará uma luta pela sobrevivência. Aquela presença inquietante, como um predador nos espreitando, nos deixou em alerta máximo. Sabíamos que precisávamos agir rapidamente para deixar o navio. Mas o pescador misterioso continuava solta, e a sensação de sermos caçados se intensificava. Com muita sorte e agilidade, conseguimos retornar ao nosso barco de resgate, partindo do Lua. O resgate transformou-se em uma fuga desesperada. Até hoje aquele resgate assombra meus pensamentos. O mistério por trás da loucura que tomou conta daquele navio continua sem resposta. Às vezes, o terror não reside apenas no desconhecido do oceano, mas nas profundezas da mente humana, onde a escuridão e o desespero reinam soberanos.
Essa foi uma noite que me assombrará para sempre, um lembrete sombrio de como a escuridão pode se esconder mesmo nos lugares mais iluminados pelo sol. A vida no oceano é um equilíbrio instável entre o conhecido e o desconhecido, onde o terror pode surgir de onde menos esperamos.